Então, fica à vontade, eu fiz uma breve apresentação, fica à vontade para conversar conosco. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, professor Marcos. Primeiro porque a gente tem buscado aqui por parte do governo federal, da Secretaria Nacional de Mudança do Clima, uma aproximação com a academia e com os diversos estudiosos, especialistas que se aproximam da agenda climática. Acho que a gente está vivendo um momento de oportunidade hoje no Brasil, no sentido de buscar a consolidação de uma agenda climática baseada em evidências, baseada na melhor ciência disponível. E para nós é muito importante que a gente consiga fazer com que os diversos cursos de mestrado, de doutorado, possam compreender, se apropriar, se alinhar aquilo que está sendo construído no Brasil para a agenda climática. Então, eu queria, aqui na tarde de hoje, fazer um apanhado daquilo que é a política nacional, do planejamento nacional e como é que isso se repercute, como é que isso repercute nos territórios por meio da iniciativa Adapta Cidades. Então, eu trago aqui para vocês um panorama dessa estratégia nacional que a gente chama de estratégia para o federalismo climático. Essa é uma agenda para nós bastante relevante e que todos vocês vão identificar aí oportunidades de colaboração com esta agenda. Então, eu queria começar apresentando aqui a minha tela. Quero saber se vocês já estão visualizando, mas acho que sim. Sim, estamos vendo. Obrigada. Então, a primeira questão aqui a colocar para vocês é que a gente teve um plano nacional de adaptação que foi lançado em 2016. Esse plano, como vocês devem saber bem, ele foi abandonado pela gestão anterior. A agenda de clima não era uma agenda tida, né, como prioridade, ou sequer vista como uma ação necessária na última gestão, e isso fez com que o primeiro Plano Nacional de Adaptação ele ficasse sem sua implementação até bem recentemente. Nós retomamos a agenda em 2023 e a primeira iniciativa, então, foi buscar construir um diagnóstico sobre como tinha evoluído a questão, né, dos impactos climáticos e quais eram as tendências em relação à mudança do clima para idealizarmos uma nova agenda de adaptação à mudança do clima. Então, a gente, com base nisso, construiu uma estratégia nacional que vem, que apresenta um diagnóstico interessante sobre de que maneira as anomalias climáticas já passaram a fazer parte, né, do contexto brasileiro. Aquela ideia, né, de país abençoado por Deus, onde não aconteciam grandes desastres, isso passa a ser algo, né, da história passada do país, e vocês no Sul bem sabem o quanto que os impactos climáticos chegaram para valer, e o quanto que essas mudanças elas vêm acontecendo de forma extremamente rápida. Então, a Estratégia Nacional de Adaptação, ela traz um diagnóstico e também um prognóstico que demonstra aqui várias informações sobre as anomalias já registradas, sobre as mudanças já observadas no Brasil, tanto para o aumento, né, da precipitação, das chuvas intensas e prolongadas, também das ondas de calor, também informações relacionadas a dias secos consecutivos. Então, enquanto o mundo discute ali a contenção do aquecimento global em 1,5 graus, ou tentar ali, já que nós praticamente já alcançamos este 1,5 graus, mas o fato é que o Brasil já registra o aumento da temperatura máxima em todo o país, chegando a 3 graus em algumas regiões. Então, a gente verifica essa mudança extremamente intensa,
e com diversos impactos já registrados. A gente identifica que praticamente 85% dos municípios brasileiros foram afetados por desastres nos últimos 10 anos, e isso representa um conjunto de 324 milhões de pessoas afetadas. É mais do que a população brasileira, porque uma mesma pessoa pode ser afetada mais de uma vez. É o caso de muitos eventos que aconteceram na própria região sul, em que aconteceu no ano de 2023, depois no ano de 2024 de uma forma pior, no ano de 2025 mais uma vez. Então essa é uma agenda que é bastante preocupante, que tem se ampliado, se intensificado de forma né, bastante intensa. Isso significa um grande volume de prejuízos e de danos, tanto materiais quanto também de vidas perdidas e de impactos extremamente negativos. E, para piorar, todos os estudos que nós conseguimos levantar por meio da Rede Clima, por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia, apontam, todos os cenários apontam para a intensificação, para o agravamento de todas as categorias de ameaças climáticas no Brasil, nas diversas regiões. Então, a Estratégia Nacional traz esse diagnóstico e um prognóstico que aponta para a necessidade urgente de avançarmos numa estratégia de adaptação à mudança do clima para preparar as cidades brasileiras. Mas, obviamente, que este desafio ele não diz respeito tão somente a fatores climáticos. Afinal de contas, tudo que decorre, né, de um déficit de políticas públicas no processo, né, histórico do Brasil, isso faz com que agravem os impactos climáticos. Então, nós estamos falando da necessidade de reduzir vulnerabilidades. Isso significa resolver problemas que não decorrem necessariamente da mudança do clima, mas que nós precisamos tratar para poder preparar as cidades para este novo contexto. Então, nós estamos falando de moradia, nós estamos falando de saúde, estamos falando de estruturas viárias, mas também de segurança alimentar, de turismo, de patrimônio cultural e um conjunto extenso de políticas públicas que precisam ser desenhadas agora neste contexto de emergência climática para lidar com com todos os riscos que nós enfrentamos. Então, a agenda de hoje, a agenda da emergência climática, ela envolve necessariamente uma agenda de enfrentamento das desigualdades, de políticas públicas para as cidades brasileiras, e de um modo geral, isso envolve o próprio modelo de desenvolvimento, porque nós precisamos tratar de questões que elas são extremamente amplas e dizem respeito à fome e à pobreza, a desigualdade, e envolve enormemente a economia do país, a decisões e políticas que sejam estruturantes para a agenda pública no nosso país. Agora, obviamente que isso envolve enormes desafios. Então, a gente fez o desenho do novo Plano Nacional de Adaptação, ou Plano Clima Adaptação, mas isso envolve também a necessidade de fazer com que a agenda de adaptação alcance os territórios, que nós trouxemos para a agenda federal os diversos ministérios. Foram 25 ministérios envolvidos na elaboração da nova estratégia nacional, do novo Plano Nacional de Adaptação. Mas é óbvio que para isso chegar nos territórios, nós temos esse desafio da integração multinível. É verdade que até muito recentemente nós lidávamos com uma ausência completa de mecanismos de articulação e de coordenação entre esses diferentes níveis de governo para a ação climática. A gente enfrenta as questões relacionadas a lacunas de dados, de informação, isso limita o planejamento. Nós assistimos a uma baixa capacidade de resposta, a uma grande fragilidade institucional no nível local para lidar com riscos climáticos. Diversos são os gargalos para mobilizar os meios de implementação, particularmente no que diz respeito ao financiamento. Então, é uma agenda
que envolve aí muitos desafios, e foi olhando para este contexto que nós fizemos o desenho daquilo que a gente tem chamado de federalismo climático. Então, a gente tem uma NDC, significa que o compromisso do Brasil, aquilo que foi submetido no âmbito da UNFCCC, aquilo que o Brasil se dispõe a fazer para lidar com essa questão, né, do enfrentamento à mudança do clima, tanto para a agenda de mitigação quanto para a agenda de adaptação. Ali na NDC já valoriza bastante aquilo que é a nova agenda para adaptação e mitigação. Isso é lastreado em um plano nacional, tanto para mitigação quanto para adaptação. Então, nós temos uma política climática nacional, e essa política ela precisa ser multissetorial, ela precisa ser multinível, também participativa, também justa. Nós entendemos que a agenda de clima não é uma agenda de meio ambiente, não é uma agenda das secretarias e órgãos de meio ambiente. Vocês verão aqui que são muitos os temas, muitos os desafios, então nós temos que trazer as diversas pastas de toda a gestão pública, de todos os entes da federação. E nós precisamos ter também a participação e o engajamento da sociedade. Não basta que os governos atuem se não tivermos o engajamento da sociedade como um todo, do setor privado, dos movimentos sociais, da própria academia. Então, o nosso problema é por demais desafiador. Nós precisamos fazer com que essa agenda, de fato, possa avançar com um grande engajamento social. Então, todos os 3 entes da federação precisam de planejamento, e isso envolve necessidade de capacitação, dados, informações e financiamento nos 3 níveis da federação. No nível federal, nós, então, desenvolvemos uma estratégia nacional de adaptação, que conta com 16 planos setoriais. Nós fizemos esse trabalho com 25 ministérios, outros tantos, inclusive, estão se somando a esses para que novas ações de adaptação também possam ser incorporadas. Então, a gente está falando de uma agenda muito ampla, da agricultura ao turismo, à indústria, à saúde. É uma agenda em que os diversos ministérios se propõem a fazer, olhando para as suas agendas próprias, para os seus programas, para as suas políticas, ao tempo em que incorporam a lente climática ou os riscos climáticos para o desenho de suas políticas públicas. Então, se vocês me perguntarem, eu vou dizer que o Plano Clima, ele nada mais é do que um esforço do governo federal de incorporação da lente climática em um conjunto de outras políticas. Então, o Plano ABC para agricultura e pecuária, a agenda de agricultura familiar, de segurança alimentar, de cultura, de turismo, de transportes. A ideia é que a gente pegue programas como o PAC, Minha Casa Minha Vida, o SUS, e incorpore em políticas estruturantes aquilo que é a lente climática para dar conta da redução das vulnerabilidades e a implementação de medidas de adaptação. Importante dizer que o Brasil conta com uma legislação interessante, a 14.904, que diz que é o Plano Nacional de Mudança do Clima, ou o Plano Nacional de Adaptação, que vai definir as diretrizes para estados e municípios. Então, este Plano Clima, ele, na estratégia nacional, traz o conjunto de diretrizes e de objetivos que vão orientar os planos setoriais e temáticos para os ministérios, para o governo federal, mas não apenas isso, também orienta aquilo que são as estratégias estaduais e municipais de adaptação à mudança do clima. A gente tem aqui como eixo norteador a agenda de justiça climática. Então, a agenda de adaptação caminha com a necessidade de olhar para os grupos mais vulneráveis, de promover o desenvolvimento sustentável, tratar temas como racismo ambiental, mobilidade humana, enfrentamento de desigualdade. Então, a gente entende que a agenda de clima, ou a mudança do clima, afeta principalmente os grupos vulneráveis, e nós precisamos priorizar quem é mais afetado pela mudança do clima. Então, nós estamos falando dos grupos vulneráveis, das pessoas mais pobres desse país, das pessoas que moram em favelas, das pessoas que moram em situação de risco, e essas que estão primeiramente afetadas
pelos diversos impactos da mudança do clima. Quais são essas diretrizes que servem para governo federal, estados e municípios? A gente fala aqui em promover o desenvolvimento sustentável, considerando setores e temas estratégicos. A gente fala de promoção da justiça climática, da questão, né, da conservação e preservação ambiental. Então, todos os temas e setores precisam atuar orientados pelo princípio da precaução e da prevenção. Isso não é uma estratégia apenas de meio ambiente, mas precisa ser da indústria, mas precisa ser da agricultura, da segurança energética. Nós precisamos ter como diretriz essa articulação multinível e também transversal, claro que considerando especificidades territoriais, mas é óbvio que não dá para fazer apenas do ponto de vista local, precisa ter essa integração. Temos que ter processos participativos de transparência, a integração da adaptação num conjunto amplo de políticas e de projetos, o fortalecimento de capacidades, a promoção de co-benefícios entre a agenda de mitigação e a agenda de adaptação, ou seja, não dá para a gente trabalhar apenas em adaptação, a gente tem que pensar as duas iniciativas de forma a promover uma ação climática de fato efetiva. A adoção do melhor conhecimento, daí porque a chamada, né, esse convite às universidades, às instituições de pesquisa, aos especialistas, para que também somem este olhar aos olhares da sociedade, do conhecimento tradicional, de todas as fontes que são consideradas apropriadas para a definição de políticas de adaptação. Bom, são 13 e a gente tem aí questões como a flexibilidade e adaptabilidade dessas estratégias para que a gente possa ir se orientando a partir, né, do conhecimento, das atualizações de informações, das lições aprendidas. De um ano para outro, muitos cenários têm sido modificados rapidamente, mais informações chegam, quadros que se agravam, isso precisa ser considerado e a gente tem a necessidade, então, de atuar construindo uma adaptação transformacional e não apenas incremental, ou seja, nós precisamos atuar olhando as causas mais profundas da vulnerabilidade no Brasil. Quais são os objetivos nacionais? Quais são os temas da agenda de adaptação? Esses objetivos nacionais, eles foram definidos olhando para o famoso GGA, que é o Objetivo Global de Adaptação. Na COP28, em Dubai, nós tivemos a aprovação das metas temáticas. Então, são os temas a serem trabalhados na agenda de adaptação. O que foi um avanço importante, porque as pessoas nem sempre tinham clareza de que a agenda de adaptação ela se relacionava, de fato, com a agenda de um conjunto expressivo de políticas públicas. Na hora quando a gente falava de moradia, de saneamento básico, as pessoas falavam, mas isso não é clima, né? Então, as metas temáticas, elas falam, não, isso aqui é clima, nós precisamos tratar disso para fazer adaptação. Então, quando a gente fala em aumentar a resiliência de populações, cidades, territórios e infraestruturas, a produção sustentável e acesso a alimentos, a promoção da segurança hídrica, a conservação de ecossistemas, a saúde e o bem-estar das populações, a garantia de segurança energética, desenvolvimento socioeconômico, redução de desigualdades, tudo isso a gente está falando de adaptação. A gente está falando de adaptação, inclusive, quando a gente fala em proteger o patrimônio cultural ou preservar práticas culturais, fortalecer o oceano, a zona costeira neste papel aí para o enfrentamento da mudança do clima. Então, essa aqui é a agenda de adaptação à mudança do clima. Alguém poderia olhar e falar assim, mas isso é clima? Sim, isso aqui é clima, isso aqui é adaptação. A adaptação passa por reduzir vulnerabilidades e nós precisamos fazer com que todos compreendam que esta agenda ela precisa ser assumida junto ali da agenda, né, dos ODS, do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, junto com essa promoção do desenvolvimento. A agenda de adaptação carece de um conjunto amplo de políticas públicas. A estratégia nacional traz, então, um conjunto de metas nacionais. A primeira delas é para garantir que todos os estados e ao menos 35% dos municípios brasileiros tenham um plano de adaptação
até 2035. Essa primeira meta, então, ela dialoga com esta construção do federalismo climático. Alguém fala assim, mas só 35% dos municípios brasileiros? A gente deve estar falando aí em cerca de 80% da população brasileira, seguindo aquela lógica do Estatuto das Cidades, que diz que todas as cidades com mais de 20 mil habitantes devem ter planos diretores. Então, a gente também repete aqui essa lógica, já que você tem a grande maioria da população morando nos grandes centros urbanos, tá? E tem municípios menores que entram nesta lista de municípios vulneráveis, mas que a gente espera aí alcançar pelo menos 2.000 municípios até 2035. Lembrando que até o ano de 2024, apenas 23 cidades brasileiras contavam com planos de adaptação. Então, a gente está falando de uma mudança aí de escala. Aqui eu tenho outras metas nacionais para atendimento com obras de prevenção de risco de desastre, ampliação da cobertura vegetal em áreas urbanas, redução do número de municípios com segurança hídrica mínimo, fazer com que os governos, aqui neste caso o governo federal, mas a gente entende que isso precisa ser ampliado para estados e municípios. Então, os investimentos precisam considerar riscos climáticos, não dá para a gente investir em obras de infraestrutura que não levem em conta os cenários futuros, que não levem em conta que a mudança do clima aconteceu e a gente não pode trabalhar mais com aquele histórico anterior, porque esse histórico certamente está sendo superado ano após ano. Nós precisamos reduzir as interrupções operacionais nas infraestruturas de transportes, ampliar as áreas marinhas protegidas, conectar os territórios ali de corredores ecológicos. Enfim, nós temos um conjunto aqui de metas nacionais para 2030, 2035, nas diversas ações. Isso são as metas nacionais, mas eu mostrei para vocês agora há pouco que a gente tem mais de 300 metas setoriais e 810 medidas para reduzir os impactos climáticos na agenda dos diversos planos. Aqui só para pincelar, antes de eu entrar para a agenda do Adapta Cidades, então, cada plano setorial traz um conjunto de objetivos setoriais, de metas e de ações. O de cidades, por exemplo, são 3 objetivos setoriais, 8 metas, 81 ações. Sempre a gente está falando de promoção da justiça climática, a gente está falando de priorização de comunidades e grupos vulnerabilizados e um conjunto amplo de ações e de iniciativas para cada setor. Eu não vou me ater muito aqui, é só para passar, para pincelar aquilo que é um pouco o desenho de cada agenda. Vocês podem acessar tanto a estratégia nacional quanto os planos setoriais. Eu deixei alguns aqui só para a título, né, de ilustração, que a gente tem no de gestão de risco de desastre, 10 metas e 89 ações, aí envolvendo os objetivos de reduzir riscos, considerando tipologias e áreas prioritárias, reduzir danos e prejuízos por desastres, da promoção de ações não estruturantes, fortalecer a governança, as capacidades institucionais e sociais para promover ações articuladas e integradas entre setores. Na agenda de saúde, é uma agenda absolutamente relevante para a pauta de adaptação. Hoje, esse plano aqui, ele foi batizado do Adapta SUS, já houve uma pactuação entre estados e municípios para adoção desta agenda. O Ministério da Saúde está pilotando uma agenda que é bastante robusta, no sentido de aperfeiçoar a capacidade de vigilância e de atenção em saúde, ampliar as estratégias de promoção e de educação para aumentar a conscientização sobre os impactos da mudança do clima, como reforçar as estratégias de ciência, de tecnologia, de produção para a adaptação do SUS à mudança do clima. A gente está falando de melhorar a rede de atendimento, de adotar uma série de novos protocolos, de ter com maior clareza
quais são as medidas necessárias para a adaptação do SUS, qual que é o custo disso, de que maneira a gente pode investir em ciência, em tecnologia para alcançar essa agenda. Então, assim, vários dados e informações que eram apurados pelo DataSUS, como, por exemplo, o número de mortes por determinadas doenças. Nem sempre isso estava relacionado a ondas de calor ou a extremos climáticos. E entendendo que tem uma relação direta, então, as ondas de calor promovem, sim, impactos na saúde, promovem mortes, por diversas doenças em grupos específicos, os surtos de dengue, de outras zoonoses. Então, como é que isso tudo é contabilizado pelo DataSUS, pelo Sistema Único de Saúde, de que maneira é possível adotar novas práticas para melhorar as condições de vida e de saúde da população. Então, segurança alimentar, também nós temos um conjunto de 34 metas, 60 ações, para fortalecer essa rede de proteção social nas comunidades, ampliar disponibilidade e o acesso a alimentos, fortalecer a rede de equipamentos públicos e sociais de segurança alimentar nos territórios mais expostos, enfim, é um conjunto de iniciativas aqui que foram desenhadas para cada agenda, e aí vai para diversos temas e diversas ações. Aí a gente chega na questão da governança. O principal colegiado que nós contamos hoje é o do Comitê Interministerial de Mudança do Clima, ele que tem a tarefa de coordenar, de monitorar a implementação das políticas climáticas em conformidade com a política nacional, é responsável pela elaboração do Plano Clima e de fazer toda essa articulação interministerial. Desculpe. Eu falo muito rápido e eu contava para o professor Marcos que essa já é a minha terceira apresentação do dia. As cordas vocais sofrem principalmente se tiver ar-condicionado ligado, doutor Renan. É mais ou menos, mas já consegui aqui recompor. Então, o Comitê Interministerial é essa instância política que traz aqui várias outras instâncias, a gente coordena esse subcomitê de adaptação e nós contamos com câmaras de assessoramento científico, de articulação interfederativa e também de participação social. O Plano Clima, então, tem a dimensão de mitigação, ou seja, de redução das emissões, a dimensão de adaptação e conta com estratégias transversais. Então, essas estratégias transversais cabem para mitigação e adaptação, então, como a estratégia de transição justa e justiça climática, de mulheres, a de meios de implementação. Nós fizemos um trabalho no Plano Clima Adaptação que envolvia definir quais são as medidas e ações que já contavam com orçamento, com fonte de financiamento, e aquelas que não contavam, isso passa a compor uma carteira de projetos e nós definimos, então, uma estratégia para buscar estes financiamentos, novos instrumentos para dar conta da adaptação à agenda de clima no país. Temos uma estratégia de monitoramento, gestão, avaliação e transparência, isso para nós é muito importante, inclusive assegurar essa institucionalidade para dar conta, né, desse sistema, e também uma estratégia transversal voltada à educação, capacitação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aqui eu peço atenção a todos, já que estamos falando, né, com uma turma de pós-graduação, que é super necessária a participação da academia nesta agenda. Nós precisamos de novos profissionais, por vezes engenheiros, arquitetos, médicos, né, todos os profissionais de saúde, eles não eram preparados para um contexto de enfrentamento à mudança do clima. E nós precisamos fazer com que a academia absorva integralmente a agenda de clima numa diversidade enorme de cursos e na preparação desses novos profissionais. Não dá para a gente pensar hoje, eu aqui falo para vocês, na agenda de economia, a agenda de turismo, a agenda de psicologia, que hoje a crise climática é hoje
um processo relevante na saúde mental. Então, nós temos que ter novos profissionais preparados para lidar com este contexto da emergência climática. Mas a gente não tem como a gente se valer apenas do plano clima para assegurar uma ação efetiva que envolva o engajamento da sociedade. A gente precisava buscar instrumentos para operacionalizar este plano. Aqui o governo do presidente Lula instituiu o programa Cidades Verdes Resilientes, encabeçado pelo Ministério de Meio Ambiente, e nós, então, buscamos construir, no âmbito deste programa, que tem o envolvimento de outros ministérios também, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério das Cidades e outros, fazer com que essa agenda de clima possa ser acompanhada de apoio técnico, de mapeamento de riscos, de diagnósticos territoriais, de capacitação, de financiamento. Então, tem um conjunto, né, de diretrizes para dar conta do plano clima. A gente entende que isso não se faz apenas no âmbito federal, nós contamos com as iniciativas internacionais, sociedade civil, academia, instituições de fomento, e dentro do programa Cidades Verdes Resilientes, nós desenhamos a iniciativa chamada Adapta Cidades, para fortalecer essa adaptação à mudança do clima, justamente buscando capacitar, trazer as oportunidades de financiamento, de integração, de articulação, que é o que propõe o chamado PCVR, Programa Cidades Verdes Resilientes. Então, o Adapta Cidades nada mais é do que um programa de capacitação, de treinamento para fortalecer a gestão do risco climático e aprimorar a adaptação na esfera subnacional. Isso aqui cumpre aquilo que está descrito na Estratégia Nacional de fortalecer capacidades, de tratar de uma governança transversal ou multissetorial e também multinível, e a gente avança no momento em que integra, né, promove espaços de articulação entre os governos municipal, estadual e federal, busca promover a produção de informações e de ferramentas para análise de risco. Então, para o Brasil, não faltam necessariamente dados e informações, mas é muito importante que esses dados eles cheguem de maneira mais acessível para os tomadores de decisão. É importante que esses tomadores de decisão eles possam compreender essas informações para realizarem este planejamento. Então, a gente tratou aqui de construir, junto com o INPE, junto com o CEMADEM, outros órgãos federais, aqui com um apoio bem constante do Ministério da Ciência e Tecnologia, no sentido de construir plataformas e informações e dados que possam apoiar a análise de risco na escala local. Além disso, a gente tem, então, tratado, né, de desenvolver capacidades institucionais nos municípios, tanto para o planejamento quanto para a busca de novos investimentos, e a gente tem investido também em buscar construir um sistema de monitoramento para essa agenda, tanto olhando o governo federal, mas também estados e municípios. Então, para garantir essa articulação, essa integração, nós temos que saber o que cada um está fazendo e de que maneira cada um contribui com os objetivos nacionais de adaptação. Então, essa aqui é a agenda do Adapta Cidades. Nós definimos uma série de ferramentas para apoiar os municípios. A gente está tratando aqui de mentoria especializada para acompanhar o trabalho de elaboração dos planos de estados e municípios, a capacitação técnica. Esses municípios, na iniciativa Adapta Cidades, passam a contar com informação e dados intramunicipais de risco e de vulnerabilidade climática, um conjunto de diretrizes metodológicas e planejamento e modelos para o planejamento de adaptação no âmbito local, e também a conexão com fontes de financiamento. Então, essas aqui são as ferramentas ofertadas pelo governo federal. Nós tivemos, ao longo de 2025, um ano bastante intenso
para construir essas ferramentas, para buscar o engajamento dos estados. Nós tivemos o projeto aprovado junto ao Fundo Verde para o Clima, o GCF, a adesão de todos os estados, de todas as unidades da federação. Então, 26 estados mais DF aderiram formalmente. Eles também fizeram uma indicação dos municípios. Tivemos o lançamento de um programa EAD, que eu falo um pouquinho mais sobre ele, e sobre o guia de elaboração de planos de adaptação. Então, nós temos já um pacotinho aqui disponível, não só para os municípios do Adapta Cidades, mas também para todos que têm um interesse nessa temática. A gente vem construindo reuniões bilaterais com todos os estados, com atividades, webinários, uma plataforma para a comunicação desta agenda. Acho que houve uma grande visibilidade deste modelo de governança climática na COP. O Adapta Cidades foi selecionado para o celeiro de soluções na plataforma NASCA, que é da UNFCCC, como uma solução climática a ser copiada por outros países, e a gente firmou um acordo de cooperação técnica com os tribunais de contas dos estados. A gente acha que a questão da responsabilidade dos gestores, isso também está colocado como uma questão relevante, e a gente fez com que houvesse esse engajamento, mas obviamente é preciso que isso seja acompanhado para que a gente avance rapidamente na estratégia de adaptação à mudança do clima. Eu convido vocês a conhecerem a plataforma Redos, redos.org.br/Adapta Cidades. Nós contamos com uma comunidade nessa plataforma. Ela, inclusive, está sendo aprimorada para ser o espaço de gestão. Então, todo o status de implementação da agenda, e a gente vai poder conhecer como é que o município está, acho que até abril, entra uma série de novas ferramentas na plataforma, mas hoje ela já conta com um espaço importante para repositório de publicações, dos webinários, do programa EAD, do guia de adaptação, a interação entre os participantes. Então, se vocês quiserem conhecer essa agenda, por favor, lá tem uma série de notas técnicas e informações que podem ajudar a quem tem interesse neste trabalho. E a gente tem na plataforma da INAP um curso que foi construído para apoiar estados e municípios. A gente já tem mais de 7.500 servidores cursando este curso. São 5 módulos, são 51 horas aula, e a gente aqui tem uma agenda interessante para introduzir esses servidores, ou os técnicos especialistas, ou profissionais que queiram atuar junto aos municípios em estratégias de adaptação. Então, fiquem à vontade. Na plataforma da INAP, vocês podem procurar o curso EAD do Adapta Cidades, e a gente também recomenda o acesso ao guia de elaboração de planos de adaptação à mudança do clima. Neste guia, a gente está falando de 8 etapas. Então, desde a formação da governança, a aplicação da lente climática, análise de risco, identificação de medidas de adaptação, a seleção e priorização de medidas, as estratégias de implementação, de monitoramento, de comunicação. Então, este guia, ele também está disponível, e ele dá um passo a passo para os municípios que querem elaborar suas estratégias de adaptação. Este guia, ele é seguido de um kit de ferramentas. Conta ali com uma ficha orientativa, com resumo, né, de cada etapa, as matrizes para que o servidor ele possa se orientar para o desenvolvimento do plano, o passo a passo, o formulário. Tem um template para esse plano municipal de adaptação. A gente, inclusive, está colocando este formulário na plataforma Redos, porque a partir do processo de preenchimento, a gente passa a contar com as informações de cada um dos municípios. Quantos municípios a gente traz para essa agenda? Nós estamos falando aí de um número bastante relevante de municípios. Essa agenda ela foi desenhada inicialmente para pelo menos 10 municípios para cada estado, só que a gente contou com uma adesão muito maior do que essa.
E a gente fez uma pactuação com as entidades municipalistas, então, Associação Brasileira de Municípios, Confederação Nacional de Municípios, Frente Nacional de Prefeitos, a ANAMA, que representa os órgãos municipais de meio ambiente, a ABEMA, que representa as entidades estaduais de meio ambiente, nós pactuamos critérios para a seleção dos primeiros municípios a serem apoiados, aqueles mais expostos aos impactos climáticos, que também tinham menor capacidade técnica, recursos, governança e a maior população exposta. A gente, então, trouxe aqui um conjunto de critérios que foram pactuados, desde da vulnerabilidade social até cenários projetados para 2030, para impacto hidrológico, deslizamento e seca, e com base nisso a gente chega a uma agenda. Oh, que pena, eu acabei não trazendo aqui o slide, eu me atrapalhei e deixei o slide de fora, mas tudo bem, eu comento um pouco. No Rio Grande do Sul, a gente trabalha com consórcios. Não dava para a gente chegar no Rio Grande do Sul com 10 municípios, né? Depois daquela grande tragédia que aconteceu, nós precisávamos muito mais do que isso. Então, no Sul, nós contamos com praticamente 200 municípios atendidos a partir do trabalho com consórcios e associações municipais, e a gente também tem um conjunto grande de municípios no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, também no Espírito Santo, e nos demais estados são basicamente ali 10 a 15 municípios por cada unidade da federação. A gente alcançou aqui a indicação de 581 municípios, isso representa basicamente quase 53 milhões de pessoas em todos os biomas. Então, essa agenda do Adapta Cidades, ela teve uma adesão grande e a gente hoje tem feito um trabalho. No Rio Grande do Sul, recentemente, nós tivemos uma oficina com as associações municipais, já demos início ao trabalho e à trilha de formação de governança, e uma orientação que ficou muito clara, é uma diretriz da estratégia nacional, que a gente tem feito e repetido muito para os estados, é que a comunidade local possa ser acionada, que a academia local possa ser acionada. Então, a gente convida vocês a buscarem na plataforma Redos as informações sobre a agenda no Rio Grande do Sul e se aproximarem das entidades, das associações. Se vocês têm interesse em apoiar, em participar, acho que essa ajuda é bem-vinda. E daí porque, professor Marcos, a gente não recusa nenhum tipo de convite para falar com a academia. Assim, a gente entende que as secretarias estaduais de meio ambiente, que têm a tarefa dessa coordenação, precisa engajar a academia e os movimentos sociais e os atores locais com interesse na pauta de adaptação à mudança do clima. Então, fica aqui também o nosso convite. Esta agenda é uma agenda que envolve o desenvolvimento, a elaboração do plano entre abril de 2026 até abril de 2027 e roda ainda até o ano de 2028 com a agenda de implementação. Mas a gente já tem construído várias coisas com um conjunto muito grande de eventos, de atividades, de webinários, de oficinas. Então, a oficina do Rio Grande do Sul já aconteceu, a gente vai ter uma rodada, uma nova rodada de oficinas nos estados entre os meses de maio e junho, também no segundo semestre até o primeiro semestre de 2027, então é um conjunto robusto de agendas, de eventos, de atividades, sejam presenciais, sejam online, para assegurar a implementação da trilha de aprendizagem e fazer com que os municípios brasileiros se preparem para a agenda de adaptação à mudança do clima. A gente tem a clareza de que se trata de uma política relevante e que isso envolve resultados nos territórios. Eu acho que a gente hoje ajuda a construir uma governança climática que seja multinível, multissetorial, participativa, e a gente, então,
convido vocês a fazerem parte desse esforço. Eu fecho aqui só dizendo que isso inspirou um plano de ação que foi lançado na COP30, envolvendo uma solução climática a ser adotada pelo conjunto de países. A gente teve a felicidade do Adapta Cidades inspirar este plano de ação que envolve aí aprimorar estratégias nacionais para integrar governos subnacionais, seguindo o mesmo roteiro da agenda do Adapta Cidades. Isso envolveu muitos parceiros, tanto nacionais quanto internacionais, e a gente tem colocado o Brasil aí como uma referência importante e de vanguarda. Claro que nós precisamos consolidar esse esforço e fazer com que a agenda de clima, de fato, alcance os territórios. Então, por isso, estão todos convocados a colocar a mão na massa. Temos um plano, temos uma estratégia robusta, mas a gente precisa dar conta de fazer com que isso chegue o mais rapidamente possível a um grande número de estados e municípios. Bom, sei que eu me alonguei bastante, mas eu espero ter alcançado aqui o objetivo desta nossa aula e fico à disposição de vocês. Não, foi excelente. Muito obrigado, doutora Inamara. Foi um tempo adequado, com agilidade e essência das informações, e nos indicando onde nós podemos obter maiores detalhes, que seria uma das primeiras perguntas a fazer, onde podemos obter mais materiais e instruções, porque no dia a dia das aulas e seminários a gente precisa de materiais para compartilhar com os estudantes. Todo ano nós temos turmas novas, então todo ano o interesse tem aumentado depois do desastre de 2024, e já esses primeiros tópicos já foram respondidos, e agradecemos muito o convite da sua gentileza de nos estimular a participar. Apenas com um breve comentário ao final, nós somos aqui uma universidade comunitária enraizada no nosso território, e nós temos forte ligação com muitas das prefeituras e municípios da nossa região. Muitos dos gestores e servidores municipais foram estudantes nossos, então a gente tem uma boa legitimidade, uma boa proximidade. Mas nós temos também, como é comum na academia, doutora Inamara, várias perguntas e várias dúvidas. Só para lhe dar 2 exemplos, né? Porque nós estamos tendo o privilégio de conversar com a outra ponta da cadeia de produção de políticas públicas, que nós aqui no local geralmente conhecemos a implementação local, e a senhora representa a estrutura da onde vêm as políticas federais, de onde elas são concebidas. Então, é uma rara oportunidade de intercâmbio. Apenas 2 exemplos simples de debates que nós temos mantido aqui nas nossas pesquisas. Um exemplo é que nós somos um programa de estudo do desenvolvimento regional. Então, o nosso raciocínio é sempre por regiões. E desde o desastre de 2024, é um mantra nosso a repetição de que o desastre de 2024 nos ensina a lição de que o futuro não pode ser mais de viés municipalista, apesar de ser este o paradigma, principalmente da defesa civil. E quando conhecemos o Adapta Cidade, imediatamente nos identificamos por essa proposta altamente inovadora de trabalhar via consórcios e associações, que são muito fortes na nossa região, elas têm alta legitimidade, e respeitamos muito o trabalho do consórcio municipal aqui da nossa região, que era um consórcio focado em saúde e criou uma comissão específica pró-clima, mostrando o progresso e o avanço no debate, incorporando no cotidiano político da Associação de Prefeitos, né? E, nesse sentido, nós somos grandes defensores do planejamento e do pensamento para o futuro, dos próximos 20, 30 anos de resiliência por bacia hidrográfica. E, nesse sentido, com a adaptacidade, trabalhando com consórcios, não é a mesma coisa, mas estamos próximos, porque não é apenas o antigo paradigma municipalista. Mas só para mencionar aquilo de quem está na escala local, um dos problemas é que nos últimos 10 anos, os comitês de bacia de gerenciamento hidrográfico do Rio Grande do Sul, que seriam a instância ideal de planejamento de resiliência, sofreram um desmonte. A nossa universidade abriga 2 comitês de bacia, do Rio Pardo e do Rio Caí,
e ambos sofrem com graves falhas de recursos de legitimidade e capacidade de ação. Então, isso não é para criar uma polêmica ou nada, mas apenas para lhe mostrar que existem aqui, do ponto de vista da implementação local, no estado do Rio Grande do Sul, certas dificuldades que cabe a nós, como academia, numa reflexão crítica. E um outro exemplo simples, eu fiz um curso oferecido gratuitamente para o site, para a plataforma do Adapta Brasil, e ali a gente tem, então, acesso, município por município, dos indicadores foram muito bem construídos, mas existe uma diferenciação do que é vulnerabilidade de cidade e o que é vulnerabilidade de município, né? Usando um município vizinho nosso, município de Veracruz, é um município, uma cidade, o núcleo urbano foi planejado e construído no divisor de águas. Então, corretamente, no site do Adapta Brasil, ele não tem risco nenhum, risco baixo, né? Por outro lado, nós, como pesquisadores, entrevistamos, depois do desastre de 24, uma série de moradores ribeirinhos que não moram no divisor de águas, mas moram nas duas planícies de inundação dos dois lados, que foram gravemente afetados, perderam residências, perderam lavouras, são muitos arrozeiros, perderam animais e tiveram grandes prejuízos. Em alguns casos, casais de mais idade abandonaram a propriedade, apesar de, no Adapta Brasil, o município de Veracruz é considerado de baixo ou nenhum risco. Então, dois simples exemplos, apenas que nós estamos muito alinhados com a sua fala, o seu planejamento, o trabalho da sua secretaria. Agradecemos de novo a sua apresentação e vamos, sim, acompanhar de perto o Adapta Brasil. Pode contar com todo o nosso interesse. Mas depois dessa breve minha fala, quem sabe eu passo para colegas que têm perguntas, alguns dos presentes aqui online ou os presentes na sala gostariam de fazer uma pergunta. Temos um aqui, por favor, Tassiano. Olá, professora Inamara. Prazer, eu sou Tassiane Velasquez, eu sou pós-doutoranda aqui no Programa de Desenvolvimento Regional e, com certeza, assim, é muito interessante, né, a construção, um trabalho muito completo, né, que tu apresentaste aí para nós e de uma densidade, assim, bem importante a nível de Brasil, muito desafiadora, com certeza. E uma coisa que é resultado de muitas das nossas pesquisas aqui, pesquisas no Brasil inteiro, é essa questão, né, de quando a gente pensa em políticas públicas, a questão da setorialidade, né, tudo de forma setorial. Tudo não, né? Mas boa parte delas. E aí, no plano, aparece essa questão de integrar, né, os diversos ministérios e incorporar essas ações no plano de uma forma articulada, né, nos vários ministérios e incorporar essas políticas públicas, né, estruturantes, como mencionaste, no caso do SUS e tal. E eu queria que tu pudesse falar um pouco mais como essa articulação está se dando assim, com outros ministérios que são fundamentais também, todos estão, né? Mas acho que o Ministério da Agricultura e Pecuária, né, o MAPA, e o MDA, como está sendo essa articulação com esses dois importantes ministérios e como tem sido pensado, tu até exploraste brevemente sobre isso, a participação desses grupos vulnerabilizados, assim como os povos de comunidades tradicionais, os próprios agricultores familiares, como eles estão sendo pensados porque eles têm mais espaço de voz, de fala dentro desses espaços, né, dessas institucionalidades aí pensadas dentro do plano. Obrigada, professor Marcos, e obrigada, Tassiane. Antes de responder a Tassiane, eu queria fazer uns comentários breves sobre o que foi colocado também pelo professor Marcos, relacionado a desenvolvimento regional e essa questão do viés municipalista, o trabalho com consórcios. Eu queria falar para vocês que eu compreendo muito essa fala, mas isso nos impõe vários desafios, seja para um lado, seja para outro.
porque a questão da governança, no fim das contas, envolve aquilo que é o engajamento do prefeito, do gestor municipal para uma série de políticas públicas. Ainda que eu faça um planejamento que seja regional, e aí eu queria a ajuda de vocês, assim, eu já fui secretária estadual, e a gente já desenvolveu planos regionais, por exemplo, como de resíduos sólidos. Mas se o prefeito não se engaja nessa agenda, mesmo tendo o plano, é difícil essa incorporação. Eu também já fui de comitês de bacia, e a gente sabe da fragilidade que muitas vezes esses comitês de bacia têm para a definição das políticas públicas. Então, assim, eu entendo que é necessário pensar regionalmente, ou pensar metropolitanamente, ou pensar por comitês de bacia, mas é muito relevante que os gestores municipais consigam apreender este planejamento, consigam entender e transformar isso numa agenda local. Porque a gente está falando de questões que passam pela municipalidade. O ordenamento territorial, ele é municipal. O licenciamento, por vezes, ele é municipal. Então, a gente sabe que nessa região já está mais bem estabelecida a agenda de consórcios e de associações de municípios, mas ainda assim isso tem um limite. E daí a necessidade de cuidado para que este planejamento seja incorporado pela municipalidade. Então, é um negócio delicado. Se alguém me perguntasse, pela experiência que eu tive como secretária estadual, eu diria que eu tenho que trazer primeiro o município e no conjunto e no bojo disso, fazer o planejamento regional, porque, de fato, eu preciso atuar regionalmente, eu não posso mais pensar. Aliás, a gente tem que pensar isso, a agenda de clima, a gente não pensa nem só no contexto local ou municipal, nem regional somente, eu tenho que olhar como é que a região, ou como é que o Rio Grande do Sul está em relação aos rios voadores que vêm lá da Amazônia, por exemplo. Como é que as frentes ali, as correntes oceânicas interferem e ampliam o risco climático numa região que sequer tem mar. Então, assim, a agenda é complexa, mas o que eu quero chamar aqui a atenção é que o fato da gente estar fazendo com consórcios e associações municipais também ampliam o desafio, porque nós precisamos de um engajamento e da compreensão de cada servidor municipal para um conjunto extenso de políticas. A gente não está falando apenas de uma agenda de agricultura, de meio ambiente, etc. Nós estamos falando de segurança alimentar, de saúde, de turismo, de indústria, a gente está falando de saneamento básico, de adaptação das escolas para o calor extremo ou para eventos climáticos. Então, é uma agenda que é bastante complexa e que precisa do engajamento do município. Desenvolvimento, pensar regionalmente, sim, mas assegurando aquilo que é a participação dos gestores, e tendo essa decisão política, né, então, assim, isso precisa estar presente nos processos de debate das câmaras legislativas, dos espaços diversos de planejamento de cada cidade. Também uma informaçãozinha sobre a Adapta Brasil, plenamente de acordo. Por vezes, essa escala nacional não nos permite ter um retrato fiel de uma condição territorial. Exatamente por isso que nós temos na agenda do Adapta Cidades, aqui trabalhado com o INPE, para aprimorar a ferramenta da Adapta Brasil, para que isso sirva à análise de risco na escala municipal. O Adapta Brasil vai ganhar, esperamos que muito em breve, um painel de cidades que permita alocar ali um conjunto de informações intramunicipais. E a gente tem a clareza de que essas informações, que envolvem uma base de dados nacional, precisa ser, na verdade, validada pelo município. Então, a gente quer entregar o pacote e o município precisa entender o que está ali e validar, porque, por vezes, aquilo que é a escala nacional não permite a granularidade e é o ator local que vai colocar ali as especificidades e vai apontar e apresentar ali
quais são as questões específicas de cada território. E aí vem a resposta à Tassiane, que ela fala como é que é trabalhar com políticas assim multissetoriais. A gente já ouviu nesse processo de elaboração do Plano Clima Adaptação, Tassiane, que nunca tinha existido um processo tão amplo de construção. Nós fizemos 34 eventos no âmbito do governo federal, incorporando, trazendo os diversos ministérios, inclusive para que um olhasse a agenda do outro, né, para que a gente entendesse quais são as medidas, porque essas coisas estão todas conectadas. O Ministério da Agricultura precisa conversar com o meio ambiente, que precisa conversar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que precisa tratar de segurança energética, de segurança hídrica. Então, essas agendas, elas são absolutamente complementares. A agenda de adaptação, ela está muito interrelacionada. A gente tentou, em algum momento, dividir os planos setoriais por blocos temáticos. A gente não conseguia, porque na hora quando a gente definia, vamos tratar aqui de cidades, então, de cidades eu vou trabalhar com gestão de risco de desastre, vou trabalhar com indústria, vou trabalhar com segurança energética, aí o pessoal fala, mas segurança energética tem a ver com segurança hídrica, que tem a ver com biodiversidade, tem a ver com oceano e zona costeira, porque a maioria dos municípios da zona costeira, eles têm uma agenda grande, né, de vulnerabilidade, mas tem biodiversidade. Então, é difícil você trabalhar em caixinhas hoje. Assim, a complexidade que nós temos de atuar é muito grande, mas para nós ficou claro que nós precisamos compreender a agenda pública, a agenda da política pública, de forma mais ampla do que cada um olhando para a sua caixinha, mas todos precisam olhar para o contexto de emergência climática. Eu tenho falado sempre que qualquer que seja a política pública, não dá para desenhar mais nenhuma política pública que não leve em conta o contexto climático. Se você olhar para a agenda de assistência social, para a agenda de segurança alimentar, para a agenda de saúde, para a agenda de indústria, para a agenda de agricultura, onde quer que você olhe, você precisa levar em conta o contexto climático. E, obviamente, nós definimos esse eixo de promoção da justiça climática justamente pelo entendimento de que são os grupos mais vulneráveis os primeiros a serem afetados pela mudança do clima. Ora, não dá para que a gente não absorva essa prioridade na hora quando a gente olha os dados. Quem são as pessoas mais afetadas? Não são aquelas que moram em grandes prédios, em condomínios de luxo, vão ser aquelas pessoas que moram em áreas de risco. Então, é óbvio que a gente precisa olhar para esses grupos que são vulnerabilizados. E aqui a gente não está falando de grupos minoritários apenas. É óbvio que a gente precisa olhar para povos e comunidades tradicionais, para povos indígenas, nós precisamos olhar para pessoas com deficiência, nós precisamos olhar para um conjunto ali, né, de grupos vulnerabilizados. São vários os fatores de vulnerabilidade a depender de cada contexto. Mas a gente está falando da maioria da população. A maioria da população brasileira mora em situações que não tem acesso a serviços básicos. Se a gente olhar para os grandes centros urbanos, nós estamos falando de uma grande maioria que mora em favelas, que mora em habitações consideradas, né, subnormais. Nós estamos falando de um contingente populacional que não tem acesso, por vezes, a saneamento básico, por vezes, a coleta de lixo, e isso tudo reflete num impacto, num agravamento do impacto da mudança do clima. Então, quando a gente está falando aqui de grupos vulneráveis, não estamos falando apenas de este ou aquele grupo. A gente está falando da maioria da população brasileira que precisa ser vista. O planejamento urbano, ele precisa considerar aquilo que é o bem-estar da sociedade como um todo, deixando de construir soluções ou olhar o planejamento urbano ou as grandes obras de infraestrutura para a elite brasileira, para o setor econômico, para segmentos específicos e que já são beneficiados por diversas maneiras. Nós temos que passar a olhar para quem
precisa ser olhado em primeiro lugar, que é o quem mais sofre com essa agenda. Então, a gente também relaciona muito a agenda de adaptação a essa agenda de enfrentamento da pobreza, da desigualdade, das contradições. Então, o modelo de desenvolvimento que nós temos no país sempre priorizou aqueles que mais têm. Se a gente olhar como é que funcionam as obras de infraestrutura de uma cidade, num bairro de classe média alta, e como é que funcionam as obras numa periferia, a gente vai ver que as periferias quase sempre não tem nada de arborização, por exemplo, e nós precisamos tratar do conforto térmico nas cidades para a maioria da população, porque tem gente morrendo, né? Então, essas questões, todas elas precisam ser vistas, e isso consta como diretriz da Estratégia Nacional para estados e municípios. Priorizar e promover a justiça climática é uma agenda que consta hoje como diretriz a ser seguida por estados e municípios. Claro que é um esforço de mudança de mentalidade, precisa aí de uma virada de chave, aqueles que são os planejadores precisam incorporar isso como parte da sua agenda, e nós, obviamente, que estamos na academia, que travamos aí, somos aí a vanguarda do conhecimento, nós precisamos ofertar isso para as cidades. Nós temos que direcionar este olhar mais cuidadoso para a população, a academia a serviço, né, da sociedade. Então, aqui também fica nosso apelo para que vocês, enquanto profissionais, especialistas, que podem contribuir com o desenvolvimento regional, com o desenvolvimento das cidades onde vocês atuam, que vocês o façam olhando para aquelas pessoas que mais precisam, se colocando a serviço do interesse público, do interesse da maioria. Chegando aos finalmente, doutora Inamara, quem sabe uma contribuição da Manon e depois temos a Margaret também. Aí encerramos. Então, olá, boa tarde, meu nome é Manon, eu sou mestranda aqui no programa e em toda a sua fala eu fiquei pensando no programa, no plano, nos objetivos, estrutura, e só pensando em como fazer isso chegar no território onde se aplicam as políticas públicas e onde as consequências das mudanças climáticas ocorrem. Sofrem, são aquelas pessoas que vivem no território. Então, e eu fiquei pensando como fazer com que os gestores, né, que aplicam as políticas públicas, como vocês pensam, como eles possam incentivá-los a ter mais vontade política, né, de fazer acontecer, porque a gente vê assim que quando se fala em mitigação, em adaptação, em direcionamento de valores, né, para fazer acontecer, isso fica um pouco difícil, né, de ser realmente aplicado. Acaba que não é uma prioridade, fica só para as respostas, depois as consequências. Isso eu fiquei pensando. E aqui na academia, eu acho que, só fazer um elogio para o nosso programa também, a gente procura, então, sempre trabalhar com as pessoas, né, em prol delas, as nossas pesquisas se voltam para elas. E no nosso curso, então, foi um curso inovador, teve a disciplina no passado sobre mudanças climáticas. Então, a gente começou o professor Bros a ter um contato muito maior na academia e as pesquisas voltar para isso, e eu acho que elas vão chegando nas pessoas também, num trabalho de formiguinha, né, e também nos municípios. Mas eu fico pensando nessa vontade política de fazer acontecer, né, isso que eu acho que é o que a senhora já comentou, essa dificuldade. Acho que você faz a pergunta que, na verdade, eu precisava até complementar a resposta à própria Tassiane, que ela tinha também, como é que as pessoas podem participar dessa agenda? E aí eu queria falar para você que a primeira etapa dessa trilha na elaboração dos planos locais de adaptação prevê aí a formação de governança. Então, a gente está orientando para que os municípios, ou no caso daí as associações e consórcios municipais, possam montar uma estratégia de participação
trazendo os atores mais relevantes para essa agenda, para que todos possam contribuir. Essa não é uma agenda que dá para fazer dentro de um gabinete de um gestor municipal. Essa é uma agenda para ser construída a muitas mãos, e a primeira etapa, então, nós definimos aqui uma metodologia que envolve não só a apresentação nos conselhos municipais de meio ambiente, mas a própria formação de uma governança para ter um debate contínuo e uma capacitação dos atores locais na construção desses planos. Então, eu espero que vocês possam se engajar nesse processo e que isso possa acontecer aí, pois essa é a orientação do governo federal, é isso que é apresentado na nossa metodologia, trazendo movimentos sociais, academia, setor privado, governo, várias pastas, não é só a agenda de meio ambiente. Isso, então, se coloca como uma agenda, uma oportunidade para a escuta dos atores locais, dos grupos mais vulneráveis, das mulheres, dos diversos grupos que não são, em geral, escutados. Então, a gente tem uma metodologia para dar conta disso. Óbvio que a sociedade local ela precisa estar alerta e consciente para cobrar também para que isso aconteça. Então, a gente faz a orientação e a gente vai ter ali critérios e informações para dar transparência a este processo. Isso vai ser apresentado na própria plataforma Redes de acompanhamento da agenda da Adapta Cidades, e que todos vão poder acompanhar, mas nós queremos muito que a sociedade também reivindique e busque essa participação. Eu espero ter respondido. Tem mais uma, professor? Para agradável surpresa, tem mais duas, doutora. Só um instantinho, então. Margaret, por favor. Depois o professor Carlos. Boa tarde, doutora Inamara, os colegas também, professor e colegas na Unisc. Muito obrigada, foi ótimo receber as tuas informações, tua apresentação. Tem algumas questões que eu gostaria de colocar. Primeiro, a respeito é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo para um artigo, e estudando a inclusão da política de prevenção a desastres na agenda governamental. E, então, eu estudei sobre a inclusão da criação do Plano Nacional de Gestão de Risco e Redução de Desastres Naturais no governo Dilma. E ali a gente observa, né, como que o desastre da região serrana fluminense foi determinante para que essa política ela fosse criada, e como o primeiro plano interministerial, né? Claro que ele foi, como a senhora disse no começo, essa política foi interrompida em 2016 por questões políticas, né? E aí agora, então, a gente volta o que eu vejo do Adapta Cidade é que ele é infinitamente mais completo, né, mais complexo, muito mais desenvolvido com mais tempo também, mais aperfeiçoado. Mas a minha pergunta em relação a isso é entender também qual o lugar do desastre do Rio Grande do Sul no desenvolvimento do Adapta Cidade. O Adapta Cidade já estava acontecendo antes, e o desastre do Rio Grande do Sul potencializou, trouxe que tipo de urgência que a gente vivenciou trouxe para o Adapta Cidade. E uma outra questão sobre a última parte da tua fala, agora sobre a população mais vulnerável atingida. Essa semana, inclusive, a semana passada, a gente teve a apresentação aqui do Serviço Geológico Brasileiro de um plano municipal de redução de risco. E esse assunto também foi trazido. Como que os projetos, né, os planos, eles têm visto essencialmente a população mais vulnerável como prioritária, como, né, enfim, mais atingida, e claro. Mas o que a gente tem visto na prática é que a população atingida é muito maior, de várias classes sociais. Né? Por exemplo, em Mussum, que foi meu tema de pesquisa, de mestrado, o que deu para perceber é que a classe média foi amplamente atingida também. Até porque a classe baixa em Mussum é muito pequena, né? Mas, enfim, casas boas, né, foram atingidas, e essas pessoas não têm
condições de reconstrução do mesmo nível que tinham antes, né? Inclusive, o prefeito precisou batalhar muito, né, foram 3 ocasiões, assim, de setembro de 23, novembro de 23 e finalmente maio de 24, que não existiam mecanismos na política pública para que as pessoas da classe que não estavam no CAD único recebessem recursos emergenciais. E aí, finalmente, em 24, ele conseguiu conquistar isso, né, batendo nessa tecla. Então, o quanto que... trazendo o SGB semana passada, né, falando do bairro Várzea, como se, por estarem na Várzea, aqui em Santa Cruz do Sul, por estarem na Várzea, eles eram pobres, né? E não necessariamente, né? Eles são uma classe média que está interessada em conviver mais próximo da natureza. Então, como tem essas particularidades que só na retícula, né? Como a senhora disse, assim, perto do território que a gente realmente vê o que está acontecendo. E a última questão é sobre a questão da cultura, né, que faz parte do plano. Meu estudo foi baseado, então, na questão da perda da identidade territorial, ou da vulnerabilidade, né, da identidade territorial, com esse processo de perda do território em Mussum. E aí eu queria te perguntar sobre o que na prática, né, o Adaptacidade está prevendo para essa questão de preservação da cultura. Dá para começar outra palestra para responder a você, Margarete, mas eu vou tentar aqui não me estender. Vamos lá. Acho que você toca numa coisa super importante, que é essa relação entre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e a Política Nacional de Mudança do Clima. Quando a gente fala de desastres climáticos, nós temos que evocar essas 2 agendas. São agendas que são complementares, que têm muita sinergia. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela fala não só de resposta a desastre, mas ela fala também de uma agenda de prevenção, de preparação para o risco de desastre. E ela também é uma agenda multissetorial, tá? Então, o próprio Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que foi lançado recentemente, ele traz uma agenda também multissetorial. Só que a gente entende que a agenda de adaptação ela é um tanto mais ampla, porque, por vezes, a agenda de proteção e defesa civil, ela está olhando para o risco de desastre e tem algumas questões que seriam desastres lentos, né, que não são, muitas vezes, vistos por essa agenda de proteção e defesa civil, que a gente tem que dar conta. Então, se a gente está falando, por exemplo, do impacto, né, da seca, da estiagem no preço do alimento, nós estamos falando de uma agenda de adaptação à mudança do clima, não necessariamente de uma agenda que precisa ser tratada para proteção e defesa civil, ou para redução de risco de desastre. Então, essas agendas, elas são complementares. Então, nós temos a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a Política Nacional de Mudança do Clima. A gente buscou integrar isso. O Plano Clima Adaptação tem um plano setorial de adaptação para redução de risco de desastre. Então, essa é uma agenda que nós temos buscado trabalhar e, obviamente, isso envolve muitos desafios, porque é uma complexidade grande. A adaptação, ela precisa ser vista pela agenda de proteção e defesa civil, porque a grande maioria dos desastres hoje estão relacionados à mudança do clima, mas não somente. Também tem as questões, né, da mineração, como a gente vê lá no estado de Minas, como a gente viu recentemente em Maceió, que afundou uma parte importante da cidade em função de uma ação, né, de uma empresa. Então, essas questões, elas precisam ser vistas na sua integralidade. Tem sinergias e a gente tem buscado atuar de forma conjunta. Então, essa orientação da Estratégia Nacional de Adaptação, ela tem uma agenda específica de redução de risco de desastre que precisa ser reproduzida também no município. E aí eu queria só assim, para ficar claro, nós temos o Plano Clima Adaptação, que orienta as estratégias estaduais e municipais, e para capacitar os municípios para a elaboração de sua estratégia, que a gente traz o Adapta Cidades. Então, o Adapta Cidades vai beber
do Plano Nacional, da Estratégia Nacional, das diretrizes, dos objetivos nacionais, e um dos temas envolve a resiliência de infraestrutura, Estado e território, que consta aí a agenda de desastre ou redução de risco de desastre. E aí não tem jeito. Para fazer assim, o planejamento, ele vai olhar quais são os riscos locais para fazer a definição das medidas. Não dá para a gente, no governo nacional, definir as medidas que vão ser adotadas em cada território. Essa granularidade, ela precisa ser vista pelos atores locais, pelo município em particular, pelas comunidades, vocês que têm a melhor condição de definir a ação em cada território. E aí, é óbvio que precisa ser vista a capacidade adaptativa de cada grupo, de cada município, de cada bairro, para dar conta dessa agenda. Você tem razão, na medida em que, quando se ampliam os eventos climáticos extremos, isso passa a ser um problema muito maior, e não só de grupos vulneráveis, está todo mundo vulnerável. Tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, hoje, o mapa de vulnerabilidade no ranqueamento que nós produzimos, e a gente tem um mapinha lá, os mais vulneráveis são os municípios que estão ao norte e ao nordeste do Brasil, por serem mais pobres. Então, se a gente olhar, inclusive, para a busca de financiamento para a reconstrução, nós vamos ver que um desastre feito do Rio Grande do Sul mobiliza a mídia, o governo, o recurso, muito mais do que quando esse desastre acontece no Acre, quando acontece no Tocantins, quando acontece na região norte, que pouca gente tem informação do que aconteceu lá. Então, a capacidade adaptativa de vocês é maior, ainda que nós tenhamos assistido um grande desastre acontecer. Aquilo que foram os valores investidos, inclusive pelo governo federal, na reconstrução do Rio Grande do Sul, então tem um montante. Agora, é óbvio que a gente precisa fazer com que haja uma participação de todo mundo e que essa reconstrução aconteça já neste olhar de que o clima mudou. Infelizmente, nós assistimos muitos dos gestores municipais que enfrentaram o desastre como se isso tivesse sido o desastre natural, que aconteceu, que vai acontecer, que é parte do cenário, como se não tivesse mudado o contexto. Então, é isso que a gente precisa compreender nesse processo. O clima mudou, as medidas precisam ser para este novo normal e a gente não pode olhar para as mesmas medidas que eram adotadas antes. E claro que quanto mais os impactos climáticos se intensificam, mais a gente tem uma população e um contingente maior. Mas também, vamos lá, mais uma vez, é claro que uma população de classe média ou de classe média alta vai ter uma capacidade adaptativa maior do que uma população pobre no geral, tá certo? Então, é diferente de alguém que tem um seguro no seu apartamento, na sua casa, daquela pessoa que mora numa favela que perdeu tudo, foi-se embora tudo na chuva, na inundação, e a gente tem questões distintas. Todos sofreram, é verdade, eu acho que o desastre do Rio Grande do Sul é sem precedentes nesse ponto de vista, né, daquilo que aconteceu, e acho que vem se repetindo com maior frequência, mas eu insisto que a gente tem esta necessidade de olhar para a população mais vulnerável, que eu entendo que é a maioria, e que eu entendo que hoje, inclusive, grupos específicos que todos sofrem, têm uma maior capacidade, inclusive, de mobilização junto aos governos para buscar essa pauta da reconstrução, do financiamento e tal. Haja visto, inclusive, aquilo que foram os recursos mobilizados para a agricultura neste processo. Então, veja que é diferente de muitas vezes uma pessoa que passa a ganhar um auxílio moradia de R$300 por mês, que não dá para muita coisa depois de ter perdido tanta coisa. Então, assim, são muitas as questões aí. Eu não tiro a razão de você colocar que toda a população está sendo atingida e que a gente tem que identificar medidas de adaptação para um universo muito maior, já que nós estamos vivendo um novo normal.
mas isso depende do contexto de cada cidade, de cada região, para a gente definir as medidas mais adequadas. Não dá para a gente colocar tudo numa mesma régua. E eu fecho fazendo um comentário sobre a questão da cultura. Então, nós temos um objetivo nacional que envolve a proteção do patrimônio e da preservação de práticas culturais, e isso está muito relacionado, né, à perda da identidade a partir desse deslocamento dos territórios relacionados aí a eventos climáticos extremos. O Ministério da Cultura, inclusive, está se preparando até para ampliar este plano de ação numa agenda que envolve tanto o patrimônio material quanto imaterial, e a gente entende a necessidade de avançar nesta agenda. A agenda de cultura ela ficou junta com o plano de turismo, olhando mais para destinos turísticos, mas hoje a gente já conversa com o Ministério da Cultura, inclusive para ver como trabalhar com as cidades históricas, no Adapta Cidades, trabalhar com as cidades patrimônio, olhar agendas específicas e também para grupos específicos, tá? Olhando essa perspectiva do patrimônio imaterial, que também é uma riqueza do povo brasileiro, tem uma grande diversidade e que precisa de estratégias próprias. A gente tem apoiado o Ministério da Cultura para o desenvolvimento dessa agenda. Acho que você também falou, ou alguém tinha me perguntado sobre essa agenda com os diversos ministérios. Nós temos solicitado aos ministérios do governo federal que também avancem numa agenda com estados e com municípios. Acho que o maior exemplo do que está acontecendo é com o Ministério da Saúde, que já fez a pactuação para a agenda de adaptação por meio da implementação do Adapta SUS, e tem hoje uma agenda já em evolução para a elaboração das estratégias de adaptação em saúde, envolvendo os municípios e os estados brasileiros. Então, eu acho que tentei aqui, Margrid, dar conta. São questões complexas. Acho que caberia até uma réplica aí, porque pode ter aqui alguma imprecisão, mas eu acho que você tocou em questões muito relevantes para a nossa agenda. Fechando com chave de ouro, professor Tillmann. Chave de ouro, professor. Obrigado, professor Braus, pelo convite. Não, na verdade, assim, eu quero ser bem breve. Eu só comentar que foi uma aula fantástica. Nós aqui, eu coordeno, doutora Inamara, eu sou da área de engenharia e eu coordeno um projeto aqui que foi aprovado, a gente tem recursos, e são vários atores aqui, né? Nós temos arquitetos, agrônomos, engenheiros, né? O professor Braus com a questão social, e a gente tem monitoramento de identificação e avaliação dos problemas que nos atingiram aqui nos nossos vales, do Rio Pardo e Vale do Taquari. Na verdade, foram ótimas as questões, foram excelentes as respostas, né, os questionamentos, mas eu, na verdade, queria cumprimentar a senhora, né, pela oportunidade. Eu fiquei extremamente curioso com muito do que foi dito, que foi uma aula fantástica, né? Nós da engenharia, né, a gente está aprendendo bastante com essas questões, desenvolvendo bastante com essas questões climáticas que sofremos aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, de todas as ordens, não só na área de engenharia, mas questões de resiliência das pessoas, enfim. Mas eu queria cumprimentar a senhora pelo trabalho, pela excelente palestra, o conteúdo fantástico. Eu já fiquei curioso aqui para entrar na plataforma Reduz aqui para começar a investigar. Tá muito alinhado com o que a gente está, claro, uma parte só que a gente está contemplando no projeto, mas está muito alinhado com o que a gente vem fazendo. O professor Braus, o professor Marcos aí tem colaborado bastante, e algumas ações nossas têm muito a ver com o que a senhora falou, o que a senhora mostrou aí. É só um comentário parabenizando e instigou a curiosidade, né, de buscar ver esse conteúdo mais de perto, lá na plataforma Reduz. Obrigado, parabéns pela palestra. Muitíssimo obrigada, professor Carlos Antônio. Então, eu retribuo aqui os comentários elogiosos, no sentido de agradecer a acolhida dessa universidade, aí estendendo ao professor Marcos Brosi
agradecendo o convite e, de fato, reafirmando o entendimento que nós temos. Acho que as instituições de pesquisa, de produção de conhecimento local, precisam estar a serviço da sociedade, vocês sabem muito bem disso, e eu queria convidá-los a se colocarem à disposição junto a essas associações de municípios, junto às municipalidades, para apoio naquilo que é o desenvolvimento desse trabalho. Para nós não é um desafio menor aquilo que nós assumimos enquanto meta nacional de apoiar municípios. A gente está falando de sair de 23 cidades brasileiras em 2024 para 600 até 2027 e para 2.000 até 2035. Então, não se faz isso com pouco recurso, não se faz isso sem uma grande mobilização da sociedade e da academia. Então, a gente gostaria enormemente que vocês se colocassem, procurassem mesmo quais são as associações, tem lá do Rio Grande do Sul, tem a lista das associações, inclusive no Vale do Taquari, para que essa agenda aconteça. Nós temos aí a Lucy Dias, que é uma consultora que foi cedida para nós pela Embaixada da França, que está como ponto focal da agenda do Adapta Cidades, aí junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Nós temos trabalhado de forma absolutamente integrada, então governo do Estado, governo federal, municípios. A gente tem deixado de lado o debate ideológico, as divergências, porque a gente entende que é tarefa ou é responsabilidade federativa compartilhada. O governo Lula tem o compromisso de fazer chegar essa agenda a todos os municípios brasileiros, em particular aqueles mais vulneráveis. Então, a gente gostaria muito de contar com essa força das universidades, das instituições de pesquisa, e quero aqui agradecer enormemente essa oportunidade. A gente tem feito um esforço de falar para todo mundo, porque essa agenda ela precisa ser compreendida e tocada por cada um de vocês, e a gente aqui tem feito um grande esforço de fazer chegar essas informações a todos. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de compartilhar nossa agenda. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, parabéns, e um bom dia ainda, doutora Inamara. Até mais. Certo.